Dito isso, as nossas reflexões de hoje nos remetem a um tema de suma importância na nossa jornada: orgulho e humildade. Esse tema está contido no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, item 11 e 12, que nos diz assim um pequeno trecho: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ou não? Porque esse sentimento nivela os homens e diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudar e os conduz ao bem. Sem a humildade, vós adornais as virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e a sua essência é a mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos vossos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Quando criança, fomos educados para dar orgulho aos nossos pais, que o orgulho era bom. Enfim, quando os professores elogiavam a nossa participação na escola, enchia-os de orgulho. E quando de repente conhecemos a doutrina espírita, percebemos que o orgulho é o nosso maior inimigo. O orgulho que impede o nosso avanço, que arranca de nós a possibilidade de um crescimento, porque turva os nossos sentimentos, a nossa vista, a nossa compreensão. Como fazer para se salvar desse sentimento? Jesus ensinou que devemos necessariamente procurar e fazer a humildade. A doutrina espírita nos ensina que estamos aqui para evoluir. Evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Saindo da condição de espíritos imperfeitos da terceira ordem, como está descrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 101. Predominância da matéria sobre o corpo, profusão de violência, egoísmo, orgulho e demais paixões derivadas desse sentimento que nos foi dado como uma coisa boa. Nos foi dado para nós possamos usá-lo como uma mola propulsora para evoluirmos. O problema não é o orgulho, o sentimento do orgulho. O problema é como nós usamos ele em excesso. Os excessos de tudo na nossa vida que nos permite que nós
queremos nos adequar a toda a nossa caminhada, a toda a nossa jornada, nos levam a cometer excesso. E esses excessos que fazem do orgulho um entrave para o nosso crescimento. Nos foi dado o livre-arbítrio, e o nosso livre-arbítrio se desenvolve a partir do momento em que o Espírito tem conhecimento da jornada. O que eu fazia aos 20 anos, hoje aos 60 eu não faço. A maturidade, o envelhecer com consciência, e quando eu falo envelhecer, não é ficar uma pessoa impossibilitada de raciocinar, de ver as coisas. A maturidade, o envelhecimento é uma grande, como vamos dizer, é um grande aproveitamento que nós temos durante a nossa jornada. A nossa consciência nos permite, quando a gente chega nessa altura, a vislumbrar coisas que há um tempo atrás nós não conseguimos. Por quê? O orgulho nos coloca uma trave no nosso olho. O que é uma trave? O que seria essa trave no nosso olho? Que nós devemos ter cautela ao julgar as ações alheias. Que nós devemos nos interiorizar e nos apercebermos dos nossos defeitos, porque todos nós temos defeitos e somos pecadores. Então nós devemos ter cuidado no julgamento alheio. E Cristo nos ensinou que nós devemos tirar primeiro a trave do nosso olho antes de tirar o cisco do olho do irmão. Um grande ensinamento, porque a gente tem a mania de espelhar os nossos defeitos no outro. E muitas vezes, aquele defeito que a gente vê na outra pessoa é o nosso próprio. E quando a gente vê no outro e condena aquele defeito, nós estamos usando uma máscara para disfarçar o nosso verdadeiro eu. O que nós chamamos de personalismo, o excesso do eu, aquilo que nós dissemos, que nós queremos pensar, fazer os outros pensar, que nós temos muito mais do que na verdade nós somos. O orgulho é um sentimento de superioridade pessoal resultante do processo do crescimento do espírito, um subproduto do instinto de conservação, um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento do valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal. Então vejam bem, o orgulho nos foi dado para o nosso crescimento. Nós, humanos, que deturpamos o seu uso. Deus nunca nos daria algo que nos fizesse mal. Nós é que transformamos todos os sentimentos, todas as paixões que foram acrescidas no Espírito ao nosso bel prazer. Nós decidimos, porque é muito mais fácil eu, individualmente, egoístamente, pensar em mim do que pensar na coletividade. A vaidade, a indiferença, o preconceito, a presunção, o desprezo, o melindre, a pretensão, a inveja, são reflexos inevitáveis desse estado orgulhoso de ser e formam o que chamamos, como falei, o personalismo, o estado de supervalorização do eu. Então, o orgulho, como mestre de todas essas paixões secundárias que derivam dele, provoca em nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, o nosso entrave. A nossa escalada, a nossa evolução é travada enquanto nós estivermos presos a essas paixões. A reforma íntima, meus irmãos,
é uma das coisas mais importantes que qualquer um de nós tem a obrigação de fazer. E não é fácil. A gente está sempre dizendo e repetindo aqui, refazer, se abrir para o novo, buscar alternativas para melhorar a sua jornada, a sua caminhada e, em consequência, ajudar no progresso, no crescimento dos que estão na nossa volta, é uma tarefa que muitas vezes nós delegamos a segundo plano. Já diziam os bons espíritos, o excesso faz se acresceu a vontade. Os excessos se acresceu as vontades. Ou seja, as nossas vontades pessoais são superiores ao que deve ser feito para o bem da coletividade. Por acaso, eu digo que faço caridade, mas eu já abracei um mendigo na rua? Eu já apertei a mão de um mendigo na rua? Eu fui curar as feridas mal cheirosas de um doente em cima de alguma cama? Provavelmente muitos fazem isso, muitos por profissionalismo, porque talvez seja a sua função. Mas eu acho que muitos poucos fazem pela verdadeira caridade que o Mestre pregou. Dei lavar os pés do leproso, dei curar suas chagas, suas feridas. Essa humildade que Jesus trouxe para nós, que nós ainda não conseguimos compreendê-las, porque ainda pertencemos a essa categoria que intui Deus, mas não consegue compreendê-lo. Essas mensagens que Jesus passou para nós nesse tempo que esteve entre nós, nós de alguma forma estamos assimilando elas em formas pequenas, em conta-gotas. Mas o bom, porque não tem coisas só ruins também, porque se o orgulho é o principal causador de todos os vícios, ele também esconde virtudes. Porque quando você, na medida certa, se promove profissionalmente, pessoalmente, em alguma coisa que te faz bem, que te dá a condição de você lutou por aquilo porque foi motivado para ter um orgulho, e tu orgulhou alguém, mas não prejudicou ninguém, isso é uma virtude que os vícios do orgulho escondem. E é isso que nós estamos aqui para combater. E embora devemos fazê-lo individualmente, a nossa reforma íntima, buscarmos a verdade, tirarmos essa trave do nosso olho, a importância de nos recificarmos, de nos reciclarmos quanto às nossas atitudes, podem nos dar, sim, uma baita jornada, uma baita caminhada, enquanto estivermos a caminho. Porque nós temos todas as oportunidades de nos melhorarmos. E a prova disso é que a cada dia nós temos exemplos de pessoas que se superam nas suas dificuldades para tentar melhorar. Um dos fatos de uma melhora, um exemplo de umas melhoras, são vocês, irmãos, que estão aqui hoje, que vieram na casa espírita se harmonizar, buscar uma ajuda, buscar um conforto, buscar uma paz. E isso requer muitas vezes muita resiliência, muita resistência à vontade de ficar no fogão, na lareira, nas cobertas, e você está aqui. Os nossos queridos amigos, nossos irmãos que nos assistem pelas redes sociais, nos conforto, recebem da mesma forma a mesma bênção. Porque você não é ouvir, é ouvir
é o entender daquilo que a doutrina espírita espera de todos nós. Orgulho e humildade vão viver sempre juntos. E todos nós temos um pouco de cada. Uns mais, outros menos. Somos orgulhosos, temos humildades. Não consegue se viver separado desse sentimento, dessas paixões. Porque eu quero muito bem você, mas não quero ver você melhor que eu. A gente pensa às vezes nisso. E isso impacta muito na condição assim, que quando Deus colocou esse sentimento, essa prática para a tua evolução, você exagerou, você exasperou, e são os excessos que fazem mal. A doutrina espírita sempre lembra a todos nós assim, que pelo livre-arbítrio tudo nos convém. Mas nem tudo nos é certo, nem tudo nos é o melhor para nós. Nós podemos fazer o que quisermos da nossa jornada, da nossa vida. Mas temos que ter a clareza de que a semeadura, de alguma forma, a colheita virá. Depois de semeado aquela semente, a semeadura é certa. E daí vai depender muito de como você tratou essa semeadura, de como que você, o que você colocou nela. Se você colocou o teu orgulho de achar que porque você tem mais qualidades e por isso tem mais méritos que teu irmão, você precisa fazer um julgamento interno próprio para ver e analisar se realmente essa condição é tua. Perante Deus, todos os homens são iguais. E Ele deixa muito claro isso quando capacita a todos nós para termos as mesmas instruções. A capacidade de assimilar essa capacitação depende muito de como nós vamos caminhar na jornada, como nós vamos andar. O orgulhoso dessa forma vive intensamente de máscaras, que correspondem a essas idealizações do seu imaginário para fazer com que o mundo à sua volta acredite que ele seja quem ele próprio acredita ser. A dissimulação é o preço elevado que paga o orgulhoso para manter a aparência e trata-se de uma inaceitação de suas sombras interiores, uma necessidade obsessiva e neurotizante de manter um status para evitar críticas e para não perder a sua suposta autoridade. Até mesmo doenças costumam ser ocultadas pelo orgulhoso pois para ele isso é um código de fragilidade. Código de fragilidade. Joana de Ângeles nos traz um ensinamento bem interessante sobre essa questão orgulho e humildade. Sob disfarce algum, não agasalhes o orgulho. Nunca, pois ele é o inimigo mais hábil prevenido contra o teu progresso espiritual. E por fim, não deixemos que esse mal, essa verdadeira doença espiritual, atrapalhe a nossa evolução e progresso. Se os sintomas de tal enfermidade ainda dormitam dentro de nós, trabalhemos por vencê-lo para que não advenham sobre nós sofrimentos desnecessários. Se ainda houver oportunidade de desfazermos o mal praticado por causa do nosso orgulho e incessantez, melhor nos apressarmos. Então, nessa mensagem final das nossas reflexões, tudo é possível, tudo pode ser mudado conforme as nossas vontades, conforme a nossa vontade. Se nós precisamos evoluir, se nós precisamos nos melhorar em alguma coisa que o orgulho ainda é muito forte em nós, vamos trabalhar ele. Vamos perguntar para ele como é que você pode se desfazer dele
sem que ele machuque alguém, sem que ele prejudique alguém e principalmente que ele prejudique você, porque você é o prejudicado. O orgulhoso, aquela pessoa que sofre, é o prejudicado porque vai chegar um momento do acerto de contas. E desse acerto de contas, meus queridos irmãos, nenhum de nós escapa. Então, saibamos como vamos tratar o nosso orgulho, que nós devemos ter de forma moderada, mas principalmente que a humildade seja uma constante nas nossas ações, tanto individualmente como na coletividade. Porque só os humildes sabem o valor de uma ação de coração. O humilde sabe que o amor praticado com o coração lhe dá aquela paz que muitas vezes nós buscamos e não sabemos aonde está. E muitas vezes está aqui, dentro de nós. Para encerrar, meus queridos irmãos, vamos fazer neste momento uma oração de encerramento, nos preparando para o passe logo mais ali, e que possa os ensinamentos dessa noite ter sido de valia para algum dos irmãos. Vibremos por nosso Brasil, nossos governantes e governados, que o nosso Brasil alcance a paz, o progresso e o amor entre seu povo. Vamos vibrar agora por todos que se encontram num leito de dor, seja em hospitais, em seus lares, e que, se possível, recebam a cura, o bálsamo para suas dores, o alívio para os seus sofrimentos. Vibremos por todos os que estão passando por dificuldades materiais, espirituais e emocionais, pelos desempregados, por todos que carregam mágoas, revoltas e ódio em seus corações, por aqueles, Senhor, que passam pela desesperança, pela depressão. Vibremos pelos desencarnados e suicidas, para que sejam esclarecidos e para que aceitem sua nova realidade sem revolta. Vibremos por seus familiares, para que se fortaleçam na fé. Vibremos pelos idosos, pelas crianças e jovens abandonados, relegados à própria sorte, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, para que sejam protegidos e afastados dos vícios, das drogas e de todo tipo de situação que os coloque em má situação. Vibremos finalmente por nós mesmos, pequenos servidores, para que possamos, através das nossas pequenas e frágeis atitudes, com o auxílio de Jesus e dos benfeitores, alcançarmos o conhecimento de nós mesmos e assim evoluirmos em nossa caminhada espiritual. Senhor Jesus, é com gratidão em nossos corações, sentindo nosso ambiente repleto de paz e harmonia, que pedimos tua permissão para que os benfeitores depositem em nossas águas os fluidos divinos que revigoram a saúde, que nos dão força e coragem, para que possam viver sempre em harmonia com tudo e com todos. Agradecido, Senhor, pelo privilégio do trabalho no bem, pelo estudo edificante, pelos amigos sinceros e principalmente por tua presença em nossas vidas, encerramos nossas reflexões de hoje. Permanecemos em paz, que assim seja.